Perdi 10 minutos. Estamos ao ar, já aqui no nosso perfil Quarentena, Relações Familiares e Sociais. Publicar. Gente, pode vir. Eu estava de perfil trocado, estava no outro. Olha isso. Obrigada, primo Glauco. 10 minutos. Ai, meu Deus do céu, mas a gente consegue. Obrigada, prima. Valeu a dica. Valeu mesmo. Oi, Carolina. Vamos nós aqui. Carolina chegou. Carolina, você estava me procurando no outro perfil que é esse aqui. E eu estava no outro perfil que é o outro lá. Boa noite, Ana, Carolina. Carol, né? Oi, boa noite. Você está me ouvindo bem? Está me Tô, você vendo tá me bem? ouvindo? Tô, tá perfeito. Carolina, eu vou te apresentar ao público, tá? Rapidinho. A Ana Carolina Praça, ela é psicóloga clínica infantil e escolar, especialista em dificuldades de aprendizagem. Ela tem certificação internacional em autismo e TDAH. Hoje, atualmente, ela tem consultoria particular, mas está atendendo online ou é, domiciliar por causa da quarentena, e você também atua em escolas municipais da Costa Verde do Rio de Janeiro, tá bom? Então, agora que Isso. você está apresentada ao público, quero primeiro agradecer a sua presença e vamos ao tema. Quarentena, relações sociais e familiares. Você trabalha com crianças, né? E provavelmente você deve ter testemunhado muitos conflitos, porque é muito difícil a gente ter nesse modelo novo de família, a gente vive, né, com os filhos de vez em quando, e agora a gente está vivendo direto. Eu tenho testemunhado crises de estresse assim. Fala você, conta pra gente e como lidar com isso, por favor. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Acho que todo canal de fala, né, de troca é importante, principalmente no campo da psicologia, que infelizmente as pessoas ainda não conhecem muito como ajudar. Quem conhece acaba tendo um preconceito, né, como se a psicologia fosse só para determinados casos mais graves que também precisam da psicologia, mas não são só eles, né? Tem psicólogo em vários ambientes, como a escola, que você citou. Então, acho que todo canal que qualquer psicólogo possa estar falando, levando uma fala de qualidade, é importante da gente ocupar esses espaços para trocar e quebrar alguns mitos. Então, eu agradeço o convite. E entrando no assunto, né, em alguns casos, como você bem disse, Virginia, eu estou atendendo em domicílio. Então, eu estou quase dentro da família, né, quando eu vou fazer o atendimento. Então, não só é possível de observar a dinâmica familiar, né, o funcionamento familiar, como traz uma outra proximidade também com os pais dos pacientes, uma outra relação mais íntima, né, onde eles acabam falando mais do que, de repente, numa sala de espera no consultório. Né? E eu tenho visto muitas queixas, assim, o principal, acho que eu ouço falar, é de como a sobrecarga dos pais tem afetado as relações pelo estresse, né? Pelo acúmulo de funções mesmo, né? Tanto da mãe quanto do pai, enfim. Seja quem está em home office, seja quem está ainda trabalhando na rua, né? Quem não conseguiu parar. E uma fala bem interessante que eu acho que tem tudo a ver com o que você estava trazendo é de uma mãe que falou que conseguiu conhecer o próprio filho agora, que antes ela não sabia direito do que ele gostava, de como que ele era, como é que ele se comportava em determinados momentos. Então, já ouvi essa fala bem literal de uma mãe
e outras mães também já falaram coisas parecidas com isso, né? Que só agora estão descobrindo do que o filho gosta, que o filho não come feijão, por exemplo, né? Que antes ela não tinha esse contato com ele nas refeições, então ela nem sabia o que ele estava comendo, o que ele não estava, né? Ficava só com a informação dita e que às vezes ou não condizer com a realidade ou então não aquele dia, né, passava batida a informação e não ficava sendo perceptível. Então, a família agora está se conhecendo. E isso eu estou falando da relação com as crianças, que com quem eu trabalho, então é com quem as pessoas costumam desabafar mais comigo sobre isso, né? As mães sobre os filhos sobre os pais também, né? Porque também é complicado, né, das crianças, dos adolescentes estarem sendo monitoradas, né, se sentindo monitoradas o tempo inteiro pelos pais. A família se cobrando de monitorar 24 horas por dia a criança, que antes terceirizava, né, com a escola e com outros setores, e todo mundo sobrecarregado, né? Ninguém sabendo lidar, porque esse cenário que a gente está de pandemia, nunca ninguém viveu isso, então ninguém sabe lidar com isso em si, né? Com o fato em si da pandemia, do isolamento, e estando todo mundo junto, sem saber, né, direito como o outro é, do que o outro gosta, do que o outro não gosta. Então, é um cenário realmente propício para dar algum atrito em algum momento. Entendi. Carol, me diz uma coisa, de certa forma, essa família moderna já trazia um pouco essa separação em função dos pais trabalhando, as crianças na escola, fazendo balé, futebol, fazendo mil atividades e, na maioria das vezes, sob a supervisão de terceiros, seja uma babá, seja uma tia e tal. Isso se agravou com a proximidade. O que eu percebo, além da fala que você disse, que as mães não conhecem nem, né? Esse exemplo do feijão é maravilhoso, é que eles não estão tendo paciência mesmo, entendeu? É seu filho, ele é diferente de você, mas ele é seu filho, ele mora na sua casa. E eu tenho visto conflitos, principalmente, você trabalha com escola, sabe disso, na hora de fazer os estudos escolares que são online. Você tem alguma experiência, alguma coisa para contar para nós sobre isso? Isso de certa forma, era esperado por quem trabalha nesse ambiente, porque o que a gente vê na escola era sempre o discurso, tanto dentro da escola, né, de aqui a gente não vai educar, a educação vem de casa. Né? Então, tanto os professores, os profissionais de educação tinham essa visão dessa separação, o que é de casa, o que é da escola, como a família também, muitas vezes, não é uma regra, mas muitas vezes a família também acabava separando esse papel. O que é responsabilidade dos pais, né? E o que é responsabilidade da escola. Mas o que a gente vê hoje em dia é que esses papéis são muito misturados. Né? Que esse papel antigo, isso é um trabalho de formiguinha, sabe? Que a gente que está trabalhando com psicologia na escola, a gente vai tentando desconstruir para construir em cima. Mas é muito difícil de mudar a mentalidade. Que esse papel que a gente vê de escola e de família como coisas separadas é um papel que tem uma raiz muito lá atrás, né? De décadas atrás. Hoje em dia, né, quando essa visão existia, na verdade, a mulher geralmente, né, a responsabilidade da mulher era educar o filho, ela não trabalhava fora, era uma outra realidade. Hoje em dia, né, a mãe também está fora de casa trabalhando, assim como o pai, né? E isso eu estou falando do casal heteronormativo, né? Mas enfim, independente de como seja essa família, se forem duas mulheres, dois homens, mas os dois estão trabalhando fora de casa, né? Ou se é a mãe solo, está trabalhando mais ainda fora de casa, não importa como a família é constituída. Hoje em dia, para se sustentar, todo mundo está fora de casa trabalhando, correndo atrás. E aí acaba que essa criança chega mais crua, entre aspas, na escola, né? Tanta instrução, tanto apoio, tanto suporte da família, como existia há muito tempo atrás, quando essas famílias funcionavam de outra forma.
Então, o que acaba acontecendo é que o mundo mudou, esse cenário todo mudou, como eu estou falando, né? Tanto em relação à entrada da mulher no mercado de trabalho, como a formação do professor também. Muitas coisas foram mudando, mas as instituições, família e escola, acabaram não evoluindo assim com o tempo. Os dois lados, né? Tanto que essa visão dessa separação tem dos dois lados. E aí, agora que seria um momento mais forte da gente ver que estamos falando das mesmas coisas, óbvio que a escola tem os seus ensinamentos que são mais formais, né? Os ensinos das disciplinas formais, né? Que a família muitas vezes não vai dominar, porque não é a área de atuação dela. Muitas famílias, por exemplo, eu trabalho em escola municipal, muitas famílias não são nem alfabetizadas, né? Então, como que vai dar o suporte para o filho estudar ali se o responsável não é alfabetizado? Então, agora que seria um momento da gente fortalecer que tudo é a mesma coisa, nesse sentido de que todo mundo está trabalhando pela criança, né? Para a criança ter o suporte, independente se é o professor, se é o pai, se é o tio, se é a avó, mas com o objetivo de ajudar a criança, a gente não está conseguindo dar conta. E a gente, fala a gente, me incluindo também, né, como psicóloga escolar, como psicóloga clínica, porque fica todo mundo, como eu disse, sobrecarregado de tudo que está acontecendo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que faz muitos atendimentos porque ele tem um quadro que precisa de várias intervenções, né? Então ele faz psicologia comigo, mas ele tem fono, tem terapia ocupacional, tem vários outros profissionais envolvidos, fora a escola. O pai está trabalhando na rua ainda, né? Não parou, não teve home office em nenhum momento. A mãe está trabalhando em home office e fica com ele, então, o dia inteiro. Só que tem o meu atendimento, que eu vou em domicílio, mas tem a escola que está virtual, tem alguns outros atendimentos que estão virtuais. Então, essa mãe, por exemplo, ela está sem paciência, como você falou. Ela está a ponto de explodir, porque ela não está aguentando mais estar em casa trabalhando, né? Ela não está em casa de férias, né? Descansando, então ela está trabalhando, fazer as coisas de casa e dar conta de todas essas demandas do filho. Então, não tá fácil mesmo, né? E fica muito complicado sem essa parceria forte, né? Parceria, acho que muitas pessoas têm com a escola, com a família, mas tem que ser uma parceria forte, algo mais diferenciado mesmo. Agora que está sendo posto à prova. Entendi. Essa questão do home office, até eu vou, a Simone está aqui, ela entrou, ela trabalha em home office já há algum tempo. Ela não tem problema com isso, como também tem outros amigos que trabalham com isso e encaixaram direitinho essa rotina nesse novo momento. Mas para algumas pessoas é difícil encaixar Uhum. o home office nessa rotina de casa, porque eles acham que, eu estou em casa, eu faço a hora que eu quero, né? E assim a criança repete o modelo do pai, que trabalha na hora que quer, e aí a professora está lá dando a aula, coitada, morta de cansada, que teve que gravar o vídeo, e a criança não quer fazer o dever naquela hora. O que que você sugeriria do ponto de vista profissional, trabalhando com criança e com adulto também, que minimizasse esse drama, porque o pai vai estar em home office, ou a mãe, ou os dois, e a criança Uhum. tem que fazer é muita tela, é muito computador, é muita Uhum. tecnologia em cima das pessoas de uma vez só. O que que você sugeriria? Como é que a gente pode reordenar essas relações dentro de casa? Por favor. Uhum. Apesar de parecer clichê, né? Mas acho que só com o diálogo, né? Achei interessante que você falou assim, como é que a gente pode lidar com esse drama? Aí eu fui pensando aqui, falei, mas o drama de quem? Do professor, da mãe, da criança? Porque tá todo mundo vivendo um drama de certa forma, né? Mas eu acho que só o diálogo mesmo para, enfim, tentar solucionar, né? O que acaba acontecendo, e não só agora na pandemia, mas eu acredito que agora, com todo mundo dentro de casa, isso piorou, assim, muito, né? Tem, inclusive, muitas pesquisas a respeito, mas as pessoas têm muita dificuldade em dialogar mesmo e em ouvir, né? Porque um diálogo, né? Não é um monólogo. Então, as pessoas têm muita dificuldade de se colocar, de falar sobre o que está sentindo.
e o outro de ouvir, acolher, e mesmo que não concorde, que ache que é exagero, que é mimimi, como falam, né? Mas essa é a dificuldade das relações pessoais, de uma forma geral. Então acaba parecendo meio clichê falar que só o diálogo resolve, mas é porque de fato é. Né? Enquanto está uma família de, por exemplo, mãe, pai e filho adolescente, que geralmente é a idade que as famílias têm mais problemas. Né? Então, mãe, pai, filho adolescente dentro de casa, pai e mãe home office, o filho lá com escola, enfim, as atividades também online. Se eles não conseguem um falar para o outro que não tá bom, que não tá funcionando, que tá, de repente, o pai falar que tá cansativo, que tá desgastado, né, que precisa rever alguma organização que seja de horário ou alguma organização mais interna mesmo, né, de rever os processos dele. Então, se ninguém fala, se o pai não tem essa iniciativa, a mãe não tem essa iniciativa, o adolescente também não vai ter, porque aí já é algo cultural da família, né? Mas então, se ninguém tem a iniciativa de falar, né, ninguém vai resolver nada. E aí acaba que todo mundo acaba com os seus dramas sobrecarregados e cada um, né, pelos seus motivos, né, de saco cheio, porque até quem tem total consciência do isolamento, de máscara, de tudo isso, até quem está super concordando de ficar em casa, mas em algum nível já está saturado de não poder sair, dos cuidados todos, então ninguém está achando mais tranquilo. Tá todo mundo de alguma forma já a ponto de explodir. E aí é isso que acontece. Quando ninguém fala, quando ninguém toma iniciativa de falar, explode. E aí é que vem o aumento dos casos da violência, né? Tanto conjugal quanto contra a criança, que vem da falta dessa disponibilidade para o diálogo. O que a gente não consegue falar, né, com a voz, verbalmente, o corpo fala de alguma forma. E quando essa insatisfação é com o outro, né, então o corpo vai falar contra o outro, seja, né, agressão física mesmo, agressão verbal, agressão psicológica, porque você vai projetar naquela outra pessoa a sua insatisfação, né? Você não vai conseguir lidar com ela só dentro de você, acaba indo para fora. E aí que começam os conflitos mais visíveis, né? Que são entre as pessoas. Perfeito. Você chegou naquele ponto que eu estava aqui pensando, estou te ouvindo e estou pensando, casos de pessoas que chegaram nessa situação aí e começaram a bater nas crianças, mas pessoas que não batiam antes, mas agora estão batendo. E a questão do casal também, né? A gente está falando muito em criança, mas tem a relação do homem e da mulher, né? Uhum. A gente sabe que é difícil, que às vezes o homem precisa sair para trabalhar, ou a mulher precisa sair para trabalhar, mas a gente também sabe de casos, e eu vou falar aqui, que o homem ou a mulher diz que tem que ir trabalhar, mas na verdade não vai trabalhar, ele inventa que vai trabalhar, que não foi dispensado, para sair daquele contexto, entendeu? Isso é uma coisa que eu já tomei conhecimento e que é um fato, realmente. É uma fuga, né? Como é que fica essa relação do casal? Num todo, né? Ele com a mulher, ela com o marido e os dois com a prole, né? Uhum. Tem que Sim. ajeitar, porque eu sei de casos que as crianças já estão apanhando, e feio. E também sei de casos que os maridos e as mulheres já estão se estranhando, e feio. Como é que a Uhum. gente faz? Além de falar, porque quando a gente já fala no limite, né? Uhum. Como começar a falar? Na primeira hora? Então, o ideal é começar a falar no primeiro incômodo. Se algo incomodou, né, até esse exemplo que você deu, né, é claramente uma fuga mesmo, como você disse, né? É querer sair daquele contexto que não está suportando. Significa, entrando na história que você trouxe, significa que tem um amante, por exemplo? Não significa. Né? Significa só a Não. fuga de fato, né? De sair daquele contexto que às vezes não tem nenhuma relação
com a esposa ou com a família, mas tem relação com o contexto todo e que a família está dentro do contexto e acaba sofrendo as consequências também, digamos assim. Mas o ideal é que a gente exercite o nosso poder de diálogo mesmo, e desde o início, porque senão acaba acontecendo isso. As pessoas acabam traçando estratégias que são individuais, como essa fuga, ou como bater, né? Ou as brigas, né? As discussões verbais, né? Que, enfim, o aumento do tom de voz, às vezes xingamentos, né? Que não precisa ser necessariamente a agressão física para ser uma agressão. Então, as pessoas acabam, quando elas não conseguem resolver juntas, e muitas vezes elas não conseguem resolver juntas porque elas não conseguiram tentar resolver juntas, elas não conseguiram sentar para conversar e tentar resolver juntas, elas acabam buscando estratégias individuais. E aí, uma estratégia que é individual, ela vai fazer bem somente para aquele indivíduo que está traçando aquela estratégia. Né? Então, tem a fuga, vai ter a palmada um pouco mais forte na criança. Bom falar da palmada, Virginia, porque todo mundo que eu converso, por eu ser psicóloga infantil e na escola, então isso acontece muito. Quando eu vou conversar com uma família, as famílias têm medo de falar que dão palmada na criança. Então, sempre que entra nesse assunto, eu gosto de falar que a palmada em si, ela não tem nada demais. O problema da palmada é que não resolve o problema e a gente geralmente, né, os adultos geralmente dão a palmada quando não conseguem dialogar, né? É explosão. E aí, como é uma explosão, ele não tem controle da força que ele está usando. Então, por isso, a palmada vira um problema. Então, algo que não é um problema em si acaba virando um problema justamente por ser algo incontrolável, explosivo e que foge do controle da situação, né? Muitas mães, inclusive, quando batem nos filhos, dizem que sofrem mais do que o filho depois que bate, né? Que se arrependeu, que chora junto da criança, porque para a gente ter bem claro que não é bom para ninguém, na verdade, a palmada, nem para quem está apanhando, nem para quem está batendo. Mas não é só porque é agressão física, é por isso, principalmente, pela questão física da palmada, né? E das brigas físicas de uma forma geral, não só com a criança, mas porque quando a gente parte para a questão física, é porque a gente não conseguiu fazer de outro jeito. Ou porque a gente tentou falar e não foi ouvida, né? Não foi atendida no que a gente falou, ou porque a gente não conseguiu nem falar, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, o ideal para evitar todos esses conflitos, vou ser repetitiva, é tentar exercitar o diálogo e desde o início, desde o primeiro incômodo, o primeiro dia que você sentiu que passou um pouco, que está quase transbordando seu copo, você foi aguentando, aguentando, e que aquilo ali, de repente, na próxima você não vai mais aguentar, antes de não aguentar mais, você já conversa e explica que não está dando, e aí se explica, né? Não tá dando porque eu tô muito cansada, então isso me deixa mais cansada. Não tá dando porque eu não tô conseguindo me organizar na minha dinâmica e aí você me atrapalha. Enfim, não tem outra forma de resolver dentro do saudável, né? Existem várias formas de resolver, mas dentro do saudável que não seja o diálogo. Só conversando mesmo. E é muito difícil. Falando aqui parece muito fácil, mas a gente vem já de uma cultura, né, enquanto sociedade, muito individualista. E aí o individualismo leva para as atitudes mais individuais e o diálogo não é individual, né? O diálogo é coletivo. Então, há uma mudança de chave na cabeça e que demora um tempo, assim, né? Precisa ir exercitando. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas não conseguem mais fazer as coisas juntas. Por exemplo, talvez você não, mas sua mãe, seus tios, suas tias, a gente jogava dominó, a gente jogava vareta, a gente jogava baralho, jogava forca, enfim, a gente tinha alternativas, né, enquanto crianças, os nossos pais nos ocupavam de alguma forma que não tecnologicamente. Nós não tínhamos esse recurso. Hoje em dia, você bota um celular na mão de cada filho e reza, pelo amor de Deus, fica aí jogando.
e não me apurrinha que eu tenho mais o que fazer. Entendeu? Acabou aquele sentido da família, como a gente diz, em torno da mesa. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos jogar um dominó? Pá, pá, pá. O que é um dominó? Ninguém sabe mais jogar dominó. Então as pessoas estão perdendo o que era mais fácil de fazer e, por causa dessas ações, ficarem mais próximas dos seus. Agora, cada um segura lá seu celular, tá? Como é que a gente resolve isso? Os pais é que precisam tomar iniciativa, ou não? Olha, os pais, eles podem, eles são responsáveis por esse tipo de iniciativa. Porém, quando a gente pensa na tecnologia e tal, eu sou da geração justamente dessa transição. Quando eu era bem pequena, aí minha brincadeira era Barbie, eram outras brincadeiras com meu irmão, né, de bolinha de gude, enfim. Mas ao longo da minha adolescência foi entrando a informática nas nossas vidas. Então eu sou da transição ali. Mas eu realmente vejo, principalmente em lugares públicos, quando a gente podia estar em lugares públicos, né, em restaurantes, as crianças geralmente no celular, né, no tablet, e os pais no celular também. Né? Então, muito disso vem do exemplo, mas a tecnologia eu não consigo ver como uma vilã. Ela é mal aproveitada, na verdade, né? Ela é mal Exatamente. aproveitada. Surgiu como se, quando eu era criança, eu lembro que em vários restaurantes que a gente ia, tinha aqueles papéis que usavam como jogo americano e que aí davam giz de cera, a gente colorir. Então, é o celular de hoje em dia, né? Ocupavam as crianças da mesma forma, deixavam elas ali, porque o tempo de tolerância da criança é menor do que o adulto está conversando, o tempo vai passando. A criança vai para o restaurante para comer e ir embora. Né? Então, dá ali o desenho para a criança pintar. Hoje em dia, dá o celular para ver lá o YouTube ou para jogar. Então, na verdade, os adultos, os pais, eles sempre tiveram cartas na manga, né? Só mudou a forma como é. E a tecnologia hoje, como permite que a gente acesse várias coisas, né? O desenho para pintar era algo que estava ali. Acabou o desenho para pintar, tinha que se virar para arrumar outro desenho ou ir embora do restaurante. O celular ali no restaurante é um mundo aberto na frente da criança, dentro de uma tela. Então é uma fonte inesgotável, né, de ocupação. Acaba um vídeo, já põe outro. Acaba esse, põe outro. O joguinho passa de fase, vai passando de fase. É uma fonte inesgotável de ocupação. Então acaba sendo uma arma bastante usada por isso, pelos pais. Porque deu o celular ali, tá como se estivesse entregando um mundo de possibilidades para a criança e a criança vai ficar presa ali. Mas não acho que isso seja ruim, mas como tudo que é em excesso faz mal. Né? Faz mal porque as relações acabaram realmente ficando mais fragilizadas, mas não porque a criança está no celular, mas sim porque todos estão no celular. Né? A criança está no celular, mas a mãe também está, o pai também está. Então, não é uma coisa assim, vamos ocupar a criança para a gente aqui, casal, conversar, né, e falar do dia. Não, também está cada um no seu celular fazendo suas coisas. O que torna tudo muito mais individual e as relações acabam mais frágeis. Então, Perfeito. retomando sua pergunta, acho que a iniciativa pode partir sim dos pais, mas acho que a partir do modelo, principalmente. Né? Em algum tempo atrás, teve até uma campanha do governo de algum estado do sul, não me lembro qual estado, que vinha falando sobre isso. Tinham várias imagens falando sobre o tempo que o pai passa conectado no celular e não com o filho. Perfeito, exatamente. Agora, Carol, vamos falar também, se você, da questão das relações sociais, aquelas que vão além das paredes da nossa casa, né? Ontem a gente comemorou o Dia do Amigo. Amigo é uma coisa forte de dizer, né? Porque todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão, não é bem assim, né? A gente tem um monte de conhecidos, agora amigo mesmo, a coisa é mais seletiva.
E as pessoas hoje em dia, todo mundo é amigo de todo mundo, né? Você, acho muito curioso, você entra numa rede social, eu tenho 1.500 amigos. Então, você tem 1.500 amigos. Você tem 1.500 contatinhos, né? Se ajeita com isso e dá graças a Deus. E aí vem esse momento pandêmico onde as pessoas não podem se encontrar. Rolezinho no shopping, rolezinho no restaurante, rolezinho na balada e rolezinho no churrasco. Como é que ficam os jovens nesse momento onde jovens querem encontrar jovens mais rebeldes do que já foram e são? Sim, certamente. Não que sejam causas perdidas, né? Mas certamente isso mexe muito com os jovens, porque os jovens, as redes sociais, né? Existem pessoas de todas as idades, inclusive idades que não poderiam estar, né? Que são os menores de idade, mas estão lá também têm suas páginas, né? Mas porque é isso, eles dominam, né? Os jovens dominam as redes sociais, porque eles são isso, né? Eles são as interações, né? Nem sempre, como você bem colocou, né? Tanto as amizades, os amigos todos que estão lá na rede social não são necessariamente amigos, como todas as relações que estão ali também não são necessariamente relações saudáveis, né? Existem pessoas que se adicionam sem nem se conhecerem, enfim. Mas isso aí é outro assunto. Mas só para exemplificar como eles precisam se sentir queridos, aceitos, com muitos amigos, com muitos contatos, trocar sempre, ser visto em grupo, né? Não sozinho, né? Vai pro restaurante, vai pro barzinho, mas geralmente com um grupinho, né? Dificilmente eles vão sozinhos nesses lugares, porque é a necessidade deles serem aceitos, deles serem vistos e deles interagirem, cada um no seu grau de interação, mas interagirem, serem vistos. Então, essa proibição, né, de não sair do isolamento e cortando, inclusive, a escola, porque a escola é curioso, porque muitos pacientes meus que são adolescentes, logo que começou a pandemia, eu perguntei se estavam sentindo falta da escola e todos eles falaram que sim. Só que são crianças, adolescentes, que na maioria das vezes não têm uma boa relação com a escola, né? Mas eles sentem falta exatamente pela interação, por estar ali com os amigos, né? Para hora do recreio, né? Mas eles gostavam de ir para a hora do recreio. Então, até isso, até nesse ponto, a escola está fazendo falta. Porque era um momento de interação de muitos deles, que às vezes algumas famílias, por exemplo, não permitiam ainda que saíssem, né, sozinhos, enfim. Então a escola ou outros ambientes, né, sociais, como a igreja, né, o clube, esses outros ambientes também que eram mais permitidos, né, dependendo da família e da idade, acabam fazendo falta por isso. E aí a falta de socialização, que aí a gente vê que o jovem começa a se dar conta de que agora está tudo no virtual, mas no virtual nem todas as relações são como pessoalmente, né? Como você bem disse. Então, o jovem acaba começando a se dar conta disso, de como que o virtual não conta tanto como essa interação que ele gosta, que alimenta ele, né? Que dá prazer. E aí acaba vindo a frustração, mais a questão, em alguns casos, dependendo da faixa etária, até mesmo hormonal, né? Então, tem muitos fatores que vão se associar e para deixar eles realmente mais rebeldes. Mas são rebeldes com causa, nesse ponto. Nesse ponto, com causa. Agora, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois da pandemia, qual é a tua expectativa? Depois da pandemia, não, porque o vírus não vai embora tão cedo, ele veio para ficar. Mas depois que as coisas se acertarem e a gente puder sair de uma forma menos preocupante, quais são as suas expectativas? Você vê alguma pessoa que possa ficar sequelada de ter ficado trancafiada? Porque existem casos de pessoas que, de tanto ficar trancafiada, agora elas não querem mais sair. Acredita nisso? Tem pessoas Acredito. que ficaram tão. A pessoa está presa desde março, agora que ela pode sair, vamos supor, ela já não quer mais. Ela reinventou, ressignificou a vida dela
botou o espaço da casa dela, eu tenho um delivery, eu falo com alguém na tela, eu faço uma videoconferência, eu trabalho em casa, e aí agora é um novo modelo. Eu agora, quem não quer Uhum. sair sou eu. Quais são as suas expectativas? Como é que você vê isso aí? Vamos embora, vamos tocar a farra ou vamos ficar dentro de casa mesmo? Bom, eu vou dividir essa resposta em duas. Porque como eu estou atuando também em escola, então eu também acho importante falar dessa volta para a escola, né? A volta para a escola, efetivamente, hoje eu acho impensável. E não consigo nem pensar quando, né? Chuta uma data, não faço a menor ideia. Porque o ambiente escolar é um ambiente de interação, como a gente estava falando, é um ambiente de troca, de conversa, de afeto entre eles. Às vezes eles não têm um afeto muito positivo com a instituição escola, mas entre eles, né, eles têm os momentos deles de afeto, de brincadeira, de coletivo. Então eu não consigo pensar na escola hoje, com tudo isso acontecendo, né? Com todas essas burocracias que vão ter que passar a ser adotadas. Porque realmente assim, a gente pode flexibilizar aqui e ali, mas o fato é que o vírus ainda existe, né? Ninguém teve uma cura ainda, né, para proporcionar a gente viver sem se preocupar com isso. Então, por um bom tempo, vamos viver preocupados ainda com isso, né? Então, escolas que não tenho nenhuma perspectiva, nem positiva e nem negativa também. Eu simplesmente acho que não dá para pensar nisso agora. Agora, como psicóloga clínica, que eu vejo, eu ainda não vi nenhum caso extremo desse, não, como você falou, mas eu vejo que as pessoas realmente ressignificaram a casa. Muitos, no início da pandemia, ficaram falando que agora vai ter que ficar trancado em casa, não vai poder sair de casa, como se fosse um castigo estar em casa. E com o tempo que foi passando, essas mesmas pessoas, não todas, mas a maioria mudou o discurso. Elas começaram a ver a casa como um lugar de aconchego, não a prisão que não pode sair, né? Então, como eu disse, eu não vi nenhum extremo ainda como esse que você contou, mas eu acredito que exista, porque realmente as pessoas mudaram a visão sobre estar em casa, não como uma obrigação, porque está preso, porque está proibido, mas por ser um lugar gostoso de ficar. Né? Até pela questão do tempo mesmo dentro de casa, passaram a cuidar mais da casa, né? A se dedicar mais a isso, a limpar, a organizar. Então acabaram tornando a casa um lugar mais aconchegante, não um lugar de passagem, como acabava sendo antes, né? Um lugar de passagem ou dormitório. Né? Então agora a casa, é tudo, são os cômodos todos, né? Com a decoração, com a limpeza, com a organização que a pessoa deixar. Então, acho que muitas pessoas vão acabar ficando mais resistentes a sair de casa nesse sentido. E outro fator também que eu acho importante de pontuar é que eu consigo ver muitos casos de pessoas que ou não tinham nada e acabaram desenvolvendo, ou já tinham algum sinal e pioraram, de ansiedade e depressão. Muitos casos de ansiedade e depressão surgiram nessa pandemia, né? Então, tem também outros transtornos aí psicológicos, psiquiátricos, que eu acredito que vão aparecer, né, em maior número, como o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, por causa dessa coisa de limpeza. Então, acho que muita gente vai. Tem que higienizar, ok, beleza, mas tem um limite bem tênue ali, uma linha tênue entre o que é a higiene, ok, tem que limpar mesmo, e o que é esse transtorno. Né? Então, ainda não tem nenhum estudo sobre esse transtorno especificamente, mas eu acredito que em breve devem ter estudos apontando um aumento desse transtorno. Agora, ansiedade e depressão já tem muitas informações no campo científico falando desse aumento do índice. Né? A ansiedade por tudo isso que está acontecendo, né? E a depressão também. Agora, nem todo mundo já tinha, né? Eu falei, mas vou frisar, né? Que nem todo mundo tinha. Quem tinha algum sinal, algum resquício, algum histórico, acabou voltando, né? Dando mais ênfase nesses sintomas. Mas muitas pessoas que nunca tinham pensado nisso, passado por isso, sentido isso, acabaram se sentindo assim também.
Então, acho que esse fator é importante de ressaltar. Por isso, mais uma vez, eu acho muito importante ter esses espaços de troca para as pessoas entenderem que tudo bem se sentir mal assim, né? Tudo bem. Tem que buscar ajuda, tem que buscar orientação e aí ir melhorando, enfim, ir seguindo um acompanhamento. Mas que é normal se sentir assim. Nesse cenário que a gente está, né? Todo mundo em algum momento já deu uma desequilibrada em algum grau, né? Uns mais, outros menos, mas ninguém está linear ao longo desse tempo. Suicídio, sabe de algum? Olha, por causa da pandemia, não sei, não li nada a respeito, mas eu acredito que muitos casos ou tenham acontecido, né? Ou possam vir a acontecer por causa disso, porque está muito associada à depressão, né? A falta de perspectiva, que é um pouco do que a gente falou também, né? Quando eu digo que eu não tenho perspectiva nenhuma sobre a volta das escolas, muita gente está sem perspectivas de vida, né? Até às vezes por questões financeiras, às vezes por esses conflitos familiares, né? E aí acaba se dando conta, sei lá, de que não está satisfeito ali, né, com aquele casamento, com aquela relação, ou não está satisfeito no emprego, ou perdeu o emprego, né, por causa da pandemia. Então, essa parte da depressão pode atingir as pessoas de diferentes formas. E muitas acabam pensando, ou tentando, ou até realmente cometendo suicídio. Mas esse índice eu acho muito difícil da gente ter acesso, porque infelizmente a taxa de suicídio, esse assunto é muito tabu aqui no Brasil. Então, eles abafam muito os casos, né? Dificilmente a gente vê as notícias sobre isso. Às vezes surge uma pesquisa e mostra lá tantos por cento, né? Mas não dá, aí não dá para relacionar se teve a ver com a pandemia, se era algo, um estudo que já vinha acontecendo há anos atrás. Então, acho difícil a gente conseguir ter essa noção de associar o suicídio à pandemia. Mas eu acredito que, pela questão da depressão, muitos casos aconteceram e podem vir a acontecer. Entendi. Mas nada que você tenha lidado com isso diretamente, né? Nesse Nem período, não. nesse Não. período, não. Entendi. Agora, Carol, você, com toda a sua experiência, que eu sei que você tem, inclusive você também trabalha com criança autista, o que eu imagino que deva ser um complicador dentro de um período pandêmico como esse. Mas eu pediria a você, se pudesse, que transmitisse para quem está nos ouvindo algumas palavras em relação ao período em si e o que elas podem fazer ou não fazer para que isso não seja tão torturante quanto já é naturalmente. Deixar um recado para a gente, deixar Uhum. a sua palavra. Eu não sou a Marília Gabriela, mas o que você diz? Qual a sua frase? Então, eu não vou conseguir ser tão sucinta numa frase, mas Não, a frase é uma maneira de dizer. eu gostaria que, primeiro, que as pessoas entendessem que os contextos mudam. Parece que não tem nenhum sentido o que eu estou falando, mas eu vou chegar lá. Que os contextos mudam, né? A nossa vida muda, a nossa idade muda, o mundo muda. Aqui a gente falou de algumas questões que envolvem essa mudança do mundo, né? A gente falou da entrada da mulher no mercado de trabalho, a gente falou das escolas, a gente falou de um monte de coisa que são mudanças de contexto. Então, essa pandemia é uma outra mudança de contexto. O que me preocupa nessa pandemia é a forma como as pessoas estão pensando os seus futuros. Né? Eu ouço muitas pessoas falarem, hoje mesmo ouvi uma pessoa falar que não estão planejando o futuro porque estão esperando a pandemia passar. Né? Mas o futuro é agora. Né? Agora que eu estou falando isso, já é o futuro de quando eu comecei essa frase. Né? Então a gente não pode esperar chegar um momento que a gente acha ideal, a gente não pode. Parece frase de autoajuda, mas é algo que as pessoas precisam ter consciência na hora de fazer suas escolhas hoje.
né? Na hora de escolher como vai lidar com alguma situação agora, elas têm que pensar no futuro e que esse futuro existe independente de pandemia. Eu gostaria que as pessoas não perdessem essa perspectiva de vida, de coisas que podem acontecer. Coisas ruins, sim, porque estamos vivendo, então coisas ruins acontecem, mas também coisas boas. E que isso tudo vai passar, assim como começou, uma hora vai acabar. Vai ser amanhã, vai ser daqui a 6 meses, daqui a um ano, não sabemos. Mas a gente não pode ficar só como espectador, né, da nossa própria vida. A gente tem que continuar a nossa vida de acordo com o contexto que vai se apresentando. Então, eu acho que esse é um recado que, não, para não ficar repetitivo de tudo que eu falei, né? Mas se eu tivesse que reforçar, eu ia reforçar a parte do diálogo. Mas como eu já falei muito em diálogo, então eu vou com essa outra parte, com essa outra mensagem. Que as pessoas acreditem na sua perspectiva de futuro, acreditem no futuro. E não que no futuro, eu não estou falando de vacina, de Covid, de pandemia, do futuro de cada um de nós aqui, o meu, o seu, de quem está assistindo. Todo mundo aqui vai ter um futuro e a gente tem que pensar nele agora, no presente. E não basear as nossas escolhas, as nossas decisões no que a gente acha que vai acontecer, no que pode vir a acontecer, porque muita gente planejou 2020 sem saber que ia ter uma pandemia. E aí teve a pandemia e teve que repensar tudo. Então, basear as nossas escolhas e os nossos comportamentos conforme o contexto for se apresentando. Agora é o contexto de pandemia, então o que eu posso fazer agora? Amanhã, de repente, não tem mais pandemia, e o que eu posso fazer então amanhã? Né? E ir tomando essas decisões de acordo com as mudanças do contexto. E isso inclui as relações. Né? Eu costumo falar, meu foco é atendimento infantil, mas eu atendo alguns casos de adulto, e eu costumo falar para esses meus pacientes adultos, quando eles comentam alguma coisa em relação a casamento, né, as relações conjugais, eu costumo falar que as relações, elas são acordos. Né? Quando alguém começa a se relacionar com outra pessoa, eles estão fechando um acordo ali. Mas as pessoas mudam, o contexto muda, a vida muda, tudo muda. Então esse acordo, ele precisa ser revisto o tempo todo. E aí, não queria voltar nessa palavra, mas vou ter que voltar. Aí só com o diálogo, de falar, né? Ó, eu mudei, não penso mais daquele jeito, penso agora dessa forma. Para você, tudo bem? Se tá tudo bem, ótimo. Se não tá, o que a gente pode fazer? Né? Quem é que pode ceder? Eu vou ceder um pouco, você vai ceder um pouco? Como é que a gente vai resolver? Ou ninguém está preparado para ceder, ninguém está querendo ceder, então como é que a gente resolve a partir do momento que ninguém cede? Né? Então, isso só com diálogo. E acordos precisam ser revistos, de tudo, de trabalho, de conjugal, mãe e filho, tudo isso. Tá ótimo, Carol. A gente está chegando nos nossos minutinhos finais, temos um minutinho final, e eu quero aproveitar esse minutinho final. Infelizmente, o Instagram ele acaba a live quando fixa uma hora, mas quero te agradecer muitíssimo o convite, muitíssimo pelas explicações, pelo profissionalismo, pelo conhecimento, pela propriedade com que você fala, pelo que você conhece. E deixar o espaço aberto para a hora que você quiser, você voltar a conversar conosco, porque o tema é extenso. Hoje pode não ser mais a quarentena, mas teremos um outro contexto, não é isso? E a gente está aqui para bater papo com pessoas assim, que possam nos esclarecer, nos orientar e, principalmente, com essa disposição de ajudar o outro com a sua experiência, que foi o que você fez conosco, tá bom? Eu te agradeço Obrigada, imensamente o convite, tá bom? E fica obrigada. aberto Pode para o... contar sempre. Sempre que precisar, é só chamar. Com certeza você será chamada assim, outras conversas teremos, tá bom? Muito A obrigada. live vai ficar gravada, vou gravar agora e você vai ter acesso no Instagram e no YouTube, tá bom? Tá bom, Então tá obrigada. bom. Mônica mandando beijo, Helenice, Sueli, todo Beijo mundo. pra todo mundo. Beijo pra minha avó. Tá. Então tá bom. Hum. Obrigada, minha querida, tá? Fica na Tchau. paz. Tudo de bom. Tchau, tchau. Glauco, tchau. Tchau, Helenice. Tchau, tchau, paz.